Olá, hoje vamos falar sobre vinificação em branco e rosado. Antes de mais nada, sempre aconselho que se fale sobre vinificação em branco e rosado depois de falar de vinificação em tinto. Primeiro, porque alguns conceitos se repetem e aqueles não vão ser abordados com tanto afinco. Segundo, porque também me parece um caminho mais óbvio. Muitas coisas aqui que já foram explicadas num outro momento vão ser abordadas mais en passant à medida que há outro lugar em que elas estão melhor disciplinadas. Mas passando, e outra coisa, apesar que é importante dizer, apesar de serem duas, né, dois, um mais um dá menos do que né, do que era a verificação em tinta, e a gente, inclusive, um dos objetivos hoje é que se entenda o porquê. Então, para pensar na vinificação em branco, a gente tem o processo de prensagem e esgotamento, um processamento pré-fermentativo, diferente de um tinto, a fermentação alcoólica, e aqui eliminamos a maceração como um processo ocorrente na fermentação alcoólica, provavelmente aconteça aqui. Nós temos um processamento pós-fermentativo, que provavelmente não inclui a fermentação malolática, diferente do que era no tinto. E tantas coisas acabam fazendo com que o tinto de fato seja um vinho um pouco mais complexo e completo de se falar e mais óbvio. Aí o processo de estabilização, um amadurecimento em parênteses, porque não é tão comum que aconteça, engarrafamento e a expedição. A gente começa pelo processo de prensagem e esgotamento, ou seja, o recebimento da uva. Mais uma vez é importante e não tem como não falar sobre colheita, e aí tem que dizer que a colheita do vinho branco efetivamente é um pouquinho diferenciada da colheita da uva branca, quero dizer, um pouquinho diferenciada da colheita da uva tinta. E mais ainda, isso também vale em alguns casos em que for feita a colheita de uva tinta especificamente para vinho branco. Isso vai ser abordado mais convenientemente na sequência. Veja só, a gente precisa de um ponto perfeito de maturação, tá? Mas para o tinto também, tá? O que diferencia aqui? A gente precisar de um equilíbrio muito claro entre açúcares e acidez, que não necessariamente seja esse aqui onde eles se cruzam, mas a gente precisa de fato ter uma acidez presente, que dá frescor, que é a espinha dorsal de um vinho branco, e a gente precisa ter uma quantidade de álcool que não seja nem tão baixa para deixá-lo mole e nem tão alta para deixá-lo muito pesado, um pouco refrescante. Tá? E da mesma forma, se estivéssemos falando de um vinho para base para espumante, algo parecido seria, até o ponto um pouco para menos, porque a segunda fermentação traz mais gradação alcoólica e a gente precisa de mais acidez e menos aromas, tá? A fermentação de espumante ela se caracteriza muito pelos aromas fermentativos e menos pelos aromas da, varietais da uva, que muitas vezes, inclusive, nos espumantes de grande envelhecimento, caem e ficam podendo mesmo ser desagradáveis. Então, no caso dos bases para espumante, que não é exatamente nosso assunto de hoje, o ponto é ainda anterior. Normalmente, para uva branca, a gente tem uma uva assim, apenas madura, se bobear um pouquinho antes do maduro. E, basicamente, a única preocupação é sensorial de perceber evolução de aromas, é difícil fazer essa análise em laboratório, e avaliar a graduação de açúcar, né? O quanto que vai crescendo, e aqui pouco se procura estabilidade, se procura a uva provavelmente mais fresca, não no seu ápice da maturação. Muito próximo aí o que seria na maturação industrial, para a maior parte dos casos. E começamos a falar uma coisa interessante, e a maturação para os rosés? Será que a gente usa uma uva para tinto? Eu faço essa discussão mais apropriadamente depois, quando a gente falar dos rosés, mas muitas vezes ele advém de uma vinificação em tinto antes de uma grande maceração. E aí a gente tem que entender, já que estamos falando do ponto de colheita, que nem sempre isso é importante, nem sempre isso é interessante à medida que se perde frescor e se ganha álcool. Então, são coisas para se pensar. Mas quando eu voltar a falar de rosé,
eu falo sobre a colheita dele, sobre o ponto de maturação que se imaginaria bom para o vinho rosé, para as uvas tintas para vinho rosé. Tem alguns exemplos de variedades de uva, só para saber, isso aqui é um Chardonnay, isto aqui é um Merlot, isto aqui é Sauvignon Blanc, isso aqui é Riesling itálico, e isso é um Pinot Noir. Uvas tintas? Sim. Eu acho que já não é um grande mistério hoje para as pessoas. Antigamente era mais legal, porque a gente parecia ser muito mago quando dizia: nossa, você sabia que pode fazer vinho branco de uva tinta? Oh. Hoje é uma coisa menos que já se sabe bastante, né? E a explicação se dá mais ou menos por esse desenho. Embora isso seja, claro, uma uva de mesa, né, pela polpa bem firme, perceba que ela tem a polpa branca, embora a casca seja tinta. E que se a gente tivesse, se fosse uma uva americana que a gente conseguisse destacar a casca, a gente percebe que ela sai aquele globo esbranquiçado e que se a gente continuar apertando sai um pouquinho rosado. Ou seja, a matéria corante está na casca. Se eu separá-la, eu consigo fazer um vinho branco. Tá, então simplesmente esmago, separo e tá tudo certo? Provavelmente vai ter um pouquinho de cor, vai ter que ter algum tratamento de clarificação, mas isso é absolutamente trivial na elaboração de qualquer vinho branco. Da mesma forma que para os tintos, a seleção de cachos ela é opcional e vai agregar qualidade, vai aumentar custo, pode também ser computadorizada, mas o que a gente precisa pensar aqui, sobretudo, que as uvas brancas, né, se beneficiam de menos maturação e não tem que ter um certo cuidado, porque fazer uma seleção de cachos em que a gente tirasse uvas que não tivessem no ponto ideal de maturação em comparação às que estão mais maduras, não necessariamente seria qualitativo. Ela é extremamente especial para tirar alguma coisa de uva deteriorada, seja por fungo, que normalmente a gente já faz uma pré-seleção no campo, seja aí amassada, mas na prática a uva branca, da maior parte das vezes, tendo uma boa escolha no campo, praticamente não necessitaria de um trabalho maior na cantina. É importante dizer que a uva com podridão já deveria ficar no vinhedo, né? Separar a podridão, jogar para o chão e deixar lá. Até para não ficar passando para as outras, né? O solo é um reservatório ali de micro-organismos, a podridão acaba ficando amuada ali. Mas eu particularmente acho a seleção de uva para branco em cantina menos lógica e necessária do que para vinho tinto. Claro, se nós tivéssemos aí com um grande vinho branco, até vem ao caso, mas normalmente dá conta fazendo aquela seleção já no campo. E uma diferença que a gente tem aqui é que as esmagadeiras e desengaçadeiras sumiram. Então, a forma como a gente faz, na verdade, há muitos anos, vamos lá, Champagne tem uma tradição enorme em produzir espumantes, ok? A partir de uvas brancas e tintas, a partir de prensagem direta. Então, se eu disser que é muito moderno fazer isso, não é verdade. Isso aí não é moderno. Mas desde muito é sabido que dá muito certo. Você consegue extrair um mosto com facilidade, já que os engaços ajudam ali a fazer um efeito de drenagem. Se não se tem a maceração, porque a uva não vai ser esmagada e não vai demorar um tempo para ser separada. E hoje, com os tratamentos enzimáticos, a gente já consegue fazer uma extração muito boa na prensagem direta na prensa. Aliás, inclusive, foi assim, basicamente, que se conseguiu fazer a produção de vinhos brancos e espumantes a partir de uva Itália no Vale de São Francisco, à medida que se evoluiu em tratamento enzimático, em biotecnologia, e conseguiu fazer que essa prensagem ser mais fácil, porque era difícil, né, num líquido bastante denso, açucarado, e numa uva tão polposa. Mas nas uvas para vinho sempre foi mais fácil. E vamos que o uso de enzima lá nas origens de champanhes não acontecia, era simplesmente a prensagem direta. E nessa etapa, muito importante, recebeu uva branca, sulfitagem. Tá? Um vinho extremamente sensível à oxidação. Vai ficar amarelo, vai perder compostos de aroma, vai ganhar cor que não é conveniente.
sobretudo aquela cor amarelona, porque ele tem um pouco de cor tênue da uva, e que seja da uva, própria da matéria-prima, é uma coisa, ele ter cor de oxidação é outra, é feia e dá aromas desagradáveis. Eu só vou fazer um diferencial aqui, não estou falando sobre vinho laranja, falo fim, e falo rapidamente sobre ele, inclusive, mas estou falando sobre vinhos brancos convencionais, como a gente vê por aí. Tidos como muito modernos, mas que na verdade são um compilado de técnicas que já se fazia há muito tempo. Separar precocemente o mosto do bagaço, limpá-lo e fermentá-lo numa temperatura mais baixa. Essa é a tríade para o vinho branco típico atual, com técnicas não tão atuais. Então, a gente tem uma possibilidade de alternativa? Tem. Dá para fazer primeiro desengace para passar para a prensa pneumática, o que piora um pouco a extração, já que não tem um engaço para ajudar a escorrer, mas algumas prensas têm uns drenos especiais para isso. E tem que ser só com prensa pneumática? Não, pode ser com prensa de prato e mesmo prensa hidráulica. A Champagne até hoje faz com prensa hidráulica em alguns casos. E também pode ser feito, se não for com prensagem direta, o esgotamento. E sobretudo o esgotamento estático, porque o dinâmico acabava, né, fazendo muita borra e oxidando muito vinho. Era mais usado para vinhos tintos. E esse era o processo, até a gente ter assim uma boa acesso às prensas, e prensas boas, era um processo bem convencional, mas era um processo que incluía uma etapa de maceração. A uva era desengaçada, esmagada, recebia as enzimas, ficava paradinha num tanque, e de lá acabava sendo, como aparece nessa imagem aqui, enquanto acontecia o tratamento enzimático, a gente ia descobrindo no laboratório, a hora que fez a quebra da pectina, que tinha já condições de separar o mosto, ele era escorrido o mosto flor e passado o bagaço para as prensas, para fazer a prensagem. Normalmente não eram até prensas de prato ou podia ser pneumáticas, mas provavelmente depois passava por uma prensa contínua para poder fazer a abstração completa do líquido esse menos, né, mosto menos qualitativo, provavelmente usado em algum vinho inferior. Mas esse era bem claro o aspecto de um esgotador estático. Ele tem essa saída no meio onde a uva ficava e ele tinha uma cesta, que era como se estivesse aqui assim. Então, se vocês verem um tanque, ele tem esse funil assim, e ele tinha uma cesta. E essa cesta ficou desproporcional, mas enfim, era carregada de uva, e aqui ficava o mosto. Então, abria aqui, separava o mosto, normalmente a torneira era aqui embaixo, abria essa válvula grande, separava a casca. E aí, claro, tinha uma etapa de maceração obrigatória. Isso acaba dando mais cor, dá um pouco mais de intensidade de aroma, mas é um processo um pouco evitado. A maceração a frio, efetivamente, nas uvas brancas, foi uma técnica já que foi preconizada por um tempo, mas é importante dizer, acaba tendo mais desvantagem do que vantagem. Aumenta a cor, tende a ter uma possibilidade de aumentar a oxidação, passa taninos, e aqui a gente tem que fazer um parêntese, tanino de vinho branco, nada a ver com tanino de vinho tinto. Vinho branco, a menos que ele seja laranja, não se caracteriza por intensidade tânica. Tem taninos menores, que é assim a natureza deles, e que eles se fazem presente não em boca, mas quando o vinho oxida e fica marrom. Não é exatamente a cor que fica marrom, mas os taninos que ganham cor à medida que se oxidam. E, como eu dizia, a maceração acaba aumentando a dissolução desses taninos, faz o vinho ser mais sensível à oxigenação, né, a ficar oxidado. E o princípio é aumentar um pouco de intensidade em boca, mas, sobretudo, extrair aromas que estão principalmente nas cascas. Mas o fato é que o mosto já tem o suficiente de aromas e aromas mais finos, e com vinho mais pleno em boca, e acaba sendo desvantajoso ficar mais pesado e mais suscetível às oxidações. Então, não se fala muito na prensagem, na maceração a frio de uvas brancas. Só para ter ideia aqui,
um desenho que ilustra essa questão, né, de como o mosto escorre melhor com os engaços e não com a uva desengaçada. Por isso que essa prática acaba sendo feita com os engaços. Com algumas exceções de variedades que quebram muito o engaço e aí tem um certo risco de passar taninos e algum amargor para o vinho. Também uma coisa que tem sido pouco usada, tá, na colheita mecânica precisa, né, lagar. Tá? A gente tem tentado eliminar a passagem aí da uva por um lagar, por um caracol, e tem também trocado esse caracol por esteira, mas efetivamente tem tentado evitar essa passagem, descarregando diretamente nas prensas. E aí tem que adaptar, às vezes é mão humana, efetivamente, e às vezes é, enfim, uma esteira que faz aqui a descarga, parecido com o que é na vinificação em tinto, só que ao invés de cair na desengaçadeira, cai na prensa. E para ter ideia de como essas coisas podem ser, a própria Shandong faz a descarga de um jeito engraçadíssimo, assim. Vamos pensar que eles têm lá a área de recebimento deles, e aí tem 2 buraquinhos. Talvez tenha até mais que 2, eu me lembro que tinha 2. Esses buracos têm uma tampa que é retirada, entra um funil aqui, e o ser humano vai lá e descarrega uma caixa, descarrega outra, né? Quem é que vai fazer isso? Inclusive uma grande empresa. Tem algumas coisas que às vezes a gente se pergunta ali, né, sobre como é que como modernizar e tudo mais, mas a gente tem coisas que não escapam muito. Você vai ter que ser descarregado do caminhão, vai ter que ser virado, e aí às vezes não resolve muito mecanizar. Somente para o ritmo que eles têm, né, que não precisa ser tão violento, e assim acaba sendo feito lá. Inclusive, o importante dizer, o recebimento inteiro por prensagem direta de uva branca inclui tempos grandes de espera que as prensas que estejam cheias esvaziem para poder ser, enfim, esvaziadas, lavadas minimamente e novamente cheias. Então, é um processo lento, mas é o processo mais qualitativo. E, por outro lado, tira muito do trabalho posterior que tem no vinho tinto, porque a prensagem ficou aqui, já não tem mais o que fazer mais lá adiante. Praticamente depois se faz os tratamentos de alguma forma como no vinho tinto. Que está uma prensa pneumática da Bucher, que é uma marca bastante conhecida, que se juntou com a Vaslan, que era uma marca bem conhecida de outros equipamentos, inclusive de prensa de prato. Tem uma banheira embaixo aqui, que era onde recolhia o mosto. Isso era bastante... Isso era o último grito ali nos anos 80, quando as prensas pneumáticas eram caríssimas. A Delantier tinha dessas prensas bastante, tinha como um diferencial de qualidade na elaboração de vinhos brancos. Mas as prensas pneumáticas hoje dominam e são possíveis de ser compradas, a tecnologia evoluiu muito, e o Brasil é muito adiantado em tecnologia, mais que muitos países até da própria Europa. E aí a gente tem que falar em frações do mosto, porque não temos um vinho fermentando com casca, mas temos prensagens efetivas ali direto. Se nós tivéssemos um esgotamento, que escorria era o flor e depois era a prensa, nesse caso a gente tem ali um mosto de primeira prensagem, quando é prensagem direta. E quando nós temos o mosto prensa de uva branca, da mesma forma que para tinta, a gente tem um pH mais alto, né, menor a presença do potássio, tem mais borras, que são muito complicadas para a elaboração de vinhos brancos, que a gente vai ver que se baseia sobretudo na fermentação do mosto bem límpido. A gente tem mais amargor, porque está extraindo da casca, onde vai ter mais intensidade de sabor, né, e se reflete, claro, um peso maior do vinho em boca, que não é tão esperado para vinhos brancos, e que não é esse o conceito de volume que se quer, de tipo amargor e sabor desagradável, é volume do vinho em si, não isso. Aromas herbáceos e os álcoois das borras também, tanto o aroma da casca herbáceo e os álcoois superiores, o hexanol, hexenal, hexenol e hexenal, que dão aromas
mais hexanal, agora piorei a situação, que dão esses aromas mais herbáceos. São vários álcoois, na verdade, que advêm das borras e que dão aromas herbáceos. E tem uma carga microbiana mais alta, né? O mosto de prensa é bem tranquilo em relação a isso. Tem uma contaminação bastante mais baixa. A contaminação não é ruim, né? Mas digo, tem uma inoculação natural ali de micro-organismos muito mais baixa do que o mosto prensa. Que ainda assim tem muito mais baixa que de um vinho tinto, que está lá fermentando e macerando ao mesmo tempo. E toda vez a gente faz desse jeito, só prensando direto, ou só esgotando, não, as variedades comuns, as variedades americanas e híbridas são polposas demais e se dão muito mal em prensagens diretas. E aí, normalmente, elas fermentam com a casca. Esse chapéu vai subir, vai ter uma maceração, inclusive com fermentação. E aí, quando o chapéu sobe, pós começo de fermentação, claro, o mosto vai ser trasfegado e aí sim fermentado separado das cascas. Isso é uma limitação da própria característica da uva, que já tem muitos aromas próprios, que não precisaria de maceração, mas acaba ficando bem intenso o aroma da uva e amarelece, né? Um vinho, por isso que um dos motivos de ter mais cor é essa. Eu, ali na região do Vale da Alvaguete, em Uruçanga, que é uma uva híbrida, eu me lembro a Gisele da Amazon, que é uma proprietária lá da família Amazon, que é uma vinícola que tem lá, dizendo que ela teve um certo embate com uma enóloga nova, porque a enóloga queria fazer sem maceração. Conseguiu, não sei, olha, teve que ter um bom trabalho aí de enzimas, mais difícil do que é o trabalho para uva Moscato, por exemplo, Moscato Itália, né? E fazia um vinho sem maceração. Era legal, era mais refinado, mas não parecia o típico vinho. E a Giselda dizia que não, eu gosto daquele, que era como dessa forma, tá? Então saibam que o vinho de uva americana normalmente é elaborado dessa forma. E se beneficia da tecnologia posterior. A tecnologia para elaborar é praticamente, para chegar ao vinho é praticamente igual ao de um tinto. Desengaçar, esmagar, deixar começar a fermentação e aí sim fazer a prensagem e continuar a fermentação alcoólica. Aqui tem um esqueminha de uma prensa e aqui a gente consegue fazer, só para ter uma ideia, separar, vamos supor que isso aqui fosse tudo de uma única prensa, a gente podia ter 3 saídas aqui, tá? Claro, vai ter um recipiente para recolher e aí consegue passar para cá a primeira prensagem, para cá o segunda, para cá o terceiro, para outro lado a terceira, como preferir. Você pode fazer o fracionamento do mosto e tratá-los separadamente. E no branco, inclusive, até mais mandatário, porque a gente não quer, diferente do tinto, que a gente até quer um pouco de intensidade, que possa vir do vinho prensa, o mosto prensa não é qualitativo para o vinho branco, vai exigir tratamentos mais intensos. Inclusive, tinha alguns tratamentos de hiperoxigenação, que era para oxidar tudo que tinha, limpar com clarificante e fazer um mosto neutro para entrar diluindo em qualquer vinho, sem interferir na qualidade. Aí nós passamos para o processamento pré-fermentativo, e que é tão importante quanto a prensagem direta, tá? Que é a tal da clarificação do mosto, com um nome bonito francês, debourbage. Debourbage não confundam com outros termos franceses, tá? Por favor. Às vezes tem uma certa confusão, debourbage com remoagem, ou qualquer coisa do gênero aí. Não confunda. Debourbage é clarificação do mosto branco. Não se usa esse termo para mosto tinto. Até porque não se clarifica mosto tinto, se clarifica vinho tinto, né? Ou não se clarifica mosto tinto para vinho branco, para vinho tinto, né? Para vinho branco precisa. Que é como é que a gente, qual é o pretexto da clarificação? É obter a fineza aromática e gustativa também, claro, tá? E visual também, tendo cores menos intensas. E é, como eu comentei antes, o grande triângulo do vinho como a gente conhece hoje, tá?
E todos os ângulos aqui valendo a mesma coisa, tá? Prensagem direta, clarificação do mosto, fermentação em baixa temperatura, tá? Isso traz esse vinho que a gente tem com cores pálidas, com muita fineza aromática, com uma boa intensidade aromática, aromas limpos, aromas claros e provavelmente sem muito potencial para amadurecer e envelhecer, como é a grande parte dos brancos. E aí não mudaria muito fazer processos mais intensos de maturação, de maceração, porque basicamente iriam agregar uma intensidade de sabor que não era agradável e que não significariam ter mais potencial para envelhecimento e que, inclusive, escureceriam mais no envelhecimento à medida que tem aqueles taninos pequenos que podem se oxidar. A gente faz com o uso de clarificantes, os mesmos dos tintos, e depende de caso a caso, e também as doses e quais que vai usar também depende de cada empresa. Também pode ser feita a decantação estática, que né, seja uma coisa interessante, muitas vezes algumas empresas não clarificam com clarificante, elas simplesmente aplicam a enzima, deixam o mosto precipitar, avaliam a turbidez e abaixo de 200 NTU, que é a unidade nefelométrica de turbidez, que não vem muito ao caso para a gente, é considerado um mosto qualitativo para fermentação de branco. E com isso também tu não tira tanta coisa dele. Então, muitas empresas ou só fazem a decantação estática ou uma rápida clarificação. E também pode ser, claro, usado a flotação, usando clarificantes ou não, para fazer a borra ser tirada por cima. Mas, sobretudo, usando clarificante, porque aí forma uma borra que se presta melhor à flotação. São uns aspectos de como fica aí. Veja só, o mesmo vinho tratado e não tratado, um amarelão e aqui um vinho mais pálido. Aqui no rosé também, olha o tanto de borra que tem, imagina essa borra dissolta, quanto o aroma desagradável ia soltar e quanto aspecto ia ficar pior, né?